Por anos, o conflito armado mais violento em andamento no hemisfério ocidental tem devastado o México como um incêndio, consistindo em várias facções de cartéis diferentes, todas competindo entre si por poder, influência e pelo controle de rotas e mercados lucrativos, do tráfico de drogas para os Estados Unidos. Essa guerra dentro do México, entre os cartéis e contra o governo mexicano, já tirou a vida de cerca de 400 mil pessoas por meio de homicídios e desaparecimentos relacionados ao crime violento desde que começou em 2006. Enquanto o fentanil e a metanfetamina que eles têm contrabandeado pela fronteira devastam as ruas dos Estados Unidos e alimentam a epidemia de opioides no país, onde mais de 250 mil pessoas morreram apenas por overdose de fentanil desde 2018. O número de mortes por overdose de fentanil nos Estados Unidos tem aumentado quase todos os anos desde 2012, a ponto de, em 2022, ser 27 vezes maior do que uma década antes, em 2012. E apesar da grande maioria do fentanil ilícito se originar de laboratórios fora do país e entrar nos Estados Unidos sendo contrabandeado por cartéis através da fronteira, e apesar do fato de que o governo mexicano já está oficialmente em guerra com os cartéis desde 2006, a possibilidade de o exército do Ziró intervir e tomar medidas diretas contra os cartéis no próprio México sempre pareceu uma ideia marginal ou algo saído de um filme durante anos. Mas, nos últimos meses, com Donald Trump de volta ao cargo, aquela ideia antes marginal de enviar o exército dos Iceice-Iwa para sua próxima guerra contra os cartéis mexicanos do outro lado da fronteira tem se tornado cada vez mais comum e plausível. De acordo com um livro de memórias escrito por Mark Esper, secretário de defesa de Trump durante seu primeiro mandato, Trump supostamente lhe perguntou em particular, em 2020, se seria possível para o exército do Zeuá disparar mísseis contra laboratórios de drogas controlados por cartéis no México e depois negar toda a responsabilidade do Zeuá pelos ataques. O próprio Trump negou que essa interação tenha ocorrido, mas a retórica dele e de outros republicanos desde então sobre atacar os cartéis e destruir suas operações de fentanil só aumentou em fervor. Em março de 2023, um grupo de 4 turistas americanos, que foram confundidos com contrabandistas haitianos pelo cartel do Golfo do México, na cidade fronteiriça de Matamoros, foi sequestrado e 2 deles foram assassinados. Mesmo depois que o cartel capturou os homens supostamente responsáveis, os entregou às autoridades e pediu desculpas profusamente, o incidente provocou uma comoção nos Estados Unidos e levou o senador republicano Lindsey Graham a dizer que apresentaria um projeto de lei para preparar o terreno para que o governo Biden pudesse empregar força militar dos Eimural-Gará contra os cartéis mexicanos, algo que o então presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, mais conhecido por suas iniciais AMLO, rejeitou com o argumento de que isso seria uma violação da soberania mexicana. Mas desde que AMLO deixou o cargo no México no final de 2024 e sua sucessora, Claudia Sheinbaum, assumiu a presidência, o Zeuá vem movendo as peças gradualmente para enfrentar os cartéis de forma mais direta. Pouco depois de assumir o cargo, em outubro de 2024, a presidente Sheinbaum começou secretamente a permitir, pela primeira vez, que a CIA realizasse voos de drones de vigilância encobertos sobre o espaço aéreo e território mexicano. A extensão desse programa secreto de drones de vigilância da CIA sobre o México só foi revelada vários meses depois, quando um artigo sobre o programa foi publicado pelo The New York Times em fevereiro de 2025. Embora não autorizados a usar força letal, por enquanto, os drones da CIA caçam laboratórios de fentanil de cartéis no México. As informações de inteligência são repassadas às autoridades mexicanas e mantidas pelos Equiroeu para futuras operações. Desde que retornou ao cargo, Trump ordenou um aumento no número desses voos de drones de reconhecimento da CIA que estão ocorrendo sobre o México, ao mesmo tempo em que também ordenou que o exército dos Zeuá intensificasse seus próprios voos de vigilância separados ao longo da fronteira sul e da costa do Pacífico do México. Ao contrário da CIA, o exército do Zeuá ainda não tem permissão formal para utilizar o espaço aéreo mexicano, mas isso não impediu a administração Trump de usar os militares para obter informações de inteligência sobre os cartéis mesmo assim.
Desde que Trump retornou ao cargo, o exército do Sediraewa realizou mais de 2 dúzias de voos de vigilância conhecidos ao longo da fronteira sul, utilizando uma variedade de aviões espiões e drones. Já no início de fevereiro, uma aeronave de reconhecimento RC-135V Rivet Joint da Força Aérea dos Israel cuidadosamente navegou pelas águas e pelo espaço aéreo internacionais para voar profundamente dentro do Golfo da Califórnia, diretamente ao lado do estado mexicano de Sinaloa, lar de um dos maiores e mais influentes cartéis do México, o Cartel de Sinaloa. Esses voos de vigilância intensificados sob o governo Trump parecem estar reunindo informações e identificando alvos para possíveis ataques futuros, enquanto o governo Trump também vem preparando o terreno para ataques de outras maneiras. A escolha de Trump para embaixador dos IUATA no México durante este governo é um homem chamado Ronald Johnson, um ex-boina verde e veterano oficial da CIA, com mais de 20 anos de experiência liderando operações paramilitares sensíveis, uma escolha que sugere a postura que o governo Trump pretende adotar em relação ao México e aos cartéis. Entre fevereiro e março de 2025, o governo Trump enviou um destacamento dos Boinas Verdes para a instalação naval Luis Carpizo, no estado mexicano de Campeche, para realizar exercícios de treinamento conjunto com o Corpo de Fuzileiros Navais de Elite do México. Já em 20 de fevereiro, o governo Trump tomou a medida sem precedentes de designar formalmente os 6 maiores cartéis mexicanos como organizações terroristas estrangeiras, ou FTOs, o Cartel de Sinaloa, o Cartel Jalisco Nova Geração, o Cartel do Nordeste, La Nueva Família, o Cartel do Golfo e os Cartéis Unidos. Historicamente e na prática, os cartéis mexicanos nunca foram designados pelo governo do Israel como organizações terroristas no passado, porque existe uma diferença bastante clara entre os cartéis, que são basicamente empresas cujo objetivo final é ganhar dinheiro, e grupos como a Al-Qaeda ou o ISIS, cujos objetivos finais são mudanças políticas e que são motivados ideológica ou religiosamente. No entanto, a designação dos cartéis mexicanos como organizações terroristas pela administração Trump não abre imediatamente a possibilidade de o poder aéreo dos herciganos atacar os cartéis no México, e na verdade, não oferece por si só nenhuma ferramenta militar adicional contra eles. O que isso faz é permitir que as autoridades financeiras do ZEWARI persigam as finanças dos cartéis de forma mais agressiva. Todas as organizações designadas como grupos terroristas pelo governo do ZEWARA têm ativos congelados sob o controle de instituições financeiras americanas, e seus membros conhecidos são proibidos de entrar no país, permitindo a deportação deles. No entanto, o aspecto mais significativo que ocorre quando um grupo é designado como uma FTO é que se torna ilegal para cidadãos do Ciel e até mesmo para outros, fornecer conscientemente o que é chamado de apoio material ao grupo. Se houver um restaurante em algum lugar do México que paga dinheiro de proteção para um dos cartéis, por exemplo, isso permitiria que o restaurante fosse alvo de congelamento ou apreensão de bens devido às transferências financeiras com o cartel. No entanto, a designação também pode trazer grandes consequências financeiras e econômicas não intencionais. Devido ao quão profundamente muitos dos cartéis estão enraizados na sociedade mexicana, existem inúmeros negócios mexicanos que estão conectados a algum deles de uma forma ou de outra. Por exemplo, durante anos, mesmo antes do ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, empresas financeiras americanas como o PayPal simplesmente se recusavam a realizar qualquer tipo de negócio na Cisjordânia por medo de que, como o Hamas era uma organização terrorista estrangeira designada e estava tão enraizado na Cisjordânia, seus serviços pudessem acabar sendo usados por alguém ligado ao Hamas. E então, elas poderiam ser alvo das autoridades financeiras dos Estados Unidos. Um dilema semelhante pode agora surgir no México, com os 6 principais cartéis do país agora designados como organizações terroristas estrangeiras, tornando bancos, processadores de pagamento e outras empresas financeiras sediadas nos ESMIUA que operam no México potencialmente suscetíveis a processos federais. Designar formalmente os 6 cartéis como organizações terroristas também prepara o terreno nos Estados Unidos para justificar uma intervenção contra os terroristas declarados no futuro. Pouco depois que a designação foi feita, Elon Musk, um dos principais conselheiros de Trump, foi ao X e disse que isso significava que eles estavam sujeitos a ataques de drones. Em novembro de 2024, o Czar da fronteira de Trump, Tom Homan, disse que o presidente estava comprometido em chamar os cartéis de organizações terroristas e usar toda a força das operações especiais do ZLIDUA para eliminá-los.
Enquanto isso, o novo secretário de defesa do governo Trump, Pete Hegseth, também se recusou repetidamente a descartar a opção de ataques de drones e outras ações militares do Zero Withdrawal contra os cartéis mexicanos quando questionado sobre o assunto, mesmo sem o consentimento expresso do governo mexicano. Durante uma visita à fronteira sudoeste em fevereiro, Hegseth se recusou publicamente a descartar a possibilidade de realizar incursões transfronteiriças no México para perseguir os cartéis e afirmou que todas as opções continuavam sobre a mesa. Mas também parece haver algum grau de divisão dentro do círculo íntimo de Trump sobre quão agressivamente devem agir contra os cartéis. Segundo relatos de pessoas de dentro, um dos grupos dentro do governo Trump está sendo liderado por Sebastian Gorka, diretor sênior de contra-terrorismo nomeado por Trump no Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca. O grupo de Gorka aparentemente está pressionando para que os militares do CISA persigam agressivamente os cartéis dentro do México e destruam suas operações de fentanil o mais rápido possível, com ou sem o consentimento prévio do governo mexicano. Esse grupo argumenta que a urgência da crise do fentanil nos Estados Unidos exige uma ação rápida e decisiva contra os cartéis, enquanto o outro grupo, mais cauteloso, aparentemente está sendo liderado pelo conselheiro de segurança interna de Trump, Stephen Miller, que estaria preocupado que agir com muita força contra os cartéis sem a aprovação do governo mexicano poderia comprometer a cooperação entre os governos do ZEUA e do México em questões de migração e fronteira, o que poderia aumentar significativamente o número de imigrantes chegando à fronteira do ZEUA. A própria presidente relativamente nova do México, Claudia Sheinbaum, afirmou repetidamente que o México nunca aceitará ações militares unilaterais do Zílio Aquisteno ou ataques de drones em território mexicano. Ela insistiu que quaisquer ações militares dos Zirhuasai, realizadas em território mexicano, sem o consentimento de seu governo, seriam uma grave violação da soberania do México e que o México busca cooperação ou coordenação com o ZEUA, não invasão ou subordinação. Ela permitiu que a CIA começasse a realizar voos de reconhecimento sobre o espaço aéreo mexicano. Ela destacou 10.000 soldados mexicanos para a fronteira norte para patrulhar o contrabando de fentanil. Ela enviou mais soldados e policiais para o estado de Sinaloa, onde seu governo relatou quase 900 prisões, apenas desde outubro passado. E ela já começou a extraditar mais de 2 dezenas de operadores de cartéis para o ZEMLEUA para serem julgados. No entanto, no início de abril, a NBC News informou que vários altos funcionários do governo Trump, não identificados, ainda estavam considerando lançar ataques de drones no México contra alvos de cartéis em breve, mesmo sem a aprovação do governo mexicano. E para entender o que está acontecendo agora entre o Sinaloa, o México e os cartéis, é útil compreender um pouco do contexto por trás da história da guerra às drogas e como o problema piorou ao longo do tempo. Traficantes de drogas e grupos criminosos no México começaram a se organizar e se aprimorar mais nos anos 1980. Depois que a rota histórica de contrabando de cocaína da Colômbia para Miami por via marítima se tornou mais difícil, a rota se deslocou por terra até a fronteira sul do ZEUA via México. Cartéis de drogas mexicanos começaram a se consolidar em áreas regionais. Eles lutaram entre si e contra o governo pelo controle dessas rotas de tráfico e mercados nos Estados Unidos. Sob o governo do presidente Felipe Calderón, o governo mexicano declarou oficialmente guerra aos cartéis de drogas em 2006 e se uniu ao governo do ZEUA em uma campanha conjunta para decapitar a liderança dos cartéis, algo que eles chamaram de estratégia do chefão. Pelos 6 anos seguintes, até 2012, as agências de inteligência americanas repassaram informações sobre os cartéis ao governo mexicano. Agentes da lei do ZEUA cooperaram com as forças de segurança mexicanas e as forças especiais americanas treinaram comandos mexicanos de elite para irem atrás dos próprios cartéis. Mas essa estratégia inicial tinha suas falhas. Alguns dos membros das forças especiais mexicanas que foram treinados pelas forças especiais americanas, depois desertaram e levaram seu treinamento e expertise com eles para formar um dos cartéis de drogas mais temidos do México, Los Zetas, que mais tarde se tornou o Cartel do Nordeste, um dos cartéis que agora é designado como organização terrorista estrangeira pelo ZEUA. O foco na liderança dos cartéis frequentemente criava vácuos de poder e desencadeava intensas crises de sucessão e guerras civis dentro dos próprios cartéis, agravando ainda mais os níveis de violência. Depois que o partido de Calderón foi retirado do poder em 2012 e Enrique Peña Nieto assumiu como próximo presidente do México, ele mudou a estratégia, afastando-se do uso das Forças Armadas mexicanas para confrontar os cartéis e voltando a priorizar as agências de aplicação da lei.
e as operações militares conjuntas com os Estados Unidos contra os cartéis foram encerradas. No entanto, apesar de uma breve diminuição nos homicídios no México após as reformas do presidente Nieto, a corrupção e a violência relacionada ao crime continuam sendo problemas graves no país. Perto do final de seu mandato, em 2016, os homicídios relacionados às drogas no México aumentaram impressionantes 22%, com mais de 20 mil pessoas mortas somente naquele ano. Em 2017, uma vala comum que continha os restos mortais de mais de 250 vítimas de violência relacionada ao tráfico de drogas foi descoberta no estado de Veracruz, no país. E então a violência continuou a escalar, atingindo um pico histórico de 33.341 homicídios registrados em 2018, número que tem se mantido relativamente constante, em níveis próximos a esse todos os anos desde então. A taxa de homicídios no México continua entre as mais altas do mundo, sendo mais de 3 vezes maior do que nos Estados Unidos, seu vizinho. Entre 2017 e 2020, em média, um jornalista foi assassinado no México a cada semana. Depois, quando AMLO assumiu a presidência do México em 2018, ele começou a adotar uma abordagem radicalmente diferente em relação aos cartéis do que qualquer um de seus antecessores. Ele adotou uma nova política que chamou de abraços, não balas, na qual buscou enfrentar o problema da violência dos cartéis, legalizando a maconha, implementando programas de combate à pobreza e estabelecendo novas diretrizes de sentenças para traficantes de drogas condenados. Ele também criou uma nova Guarda Nacional Mexicana, uma espécie de força híbrida entre polícia civil e militar, para combater os cartéis diretamente no terreno. De modo geral, AMLO adotou uma postura bastante permissiva em relação aos cartéis no México, o que efetivamente permitiu que eles prosperassem como nunca antes. AMLO afirmou falsamente em várias ocasiões que nenhum fentanil era sequer produzido no México. AMLO retirou formalmente o México de um acordo de cooperação em segurança com os Eurociudad em 2021, enquanto o número de pessoas desaparecidas no México disparou sob sua administração permissiva. Mais pessoas desapareceram no México durante a presidência de AMLO do que durante os mandatos de seus dois antecessores juntos. Durante o último ano de seu governo, em 2024, uma média de 37 pessoas desapareciam todos os dias no México, enquanto mais de 120 mil pessoas agora estão oficialmente registradas como desaparecidas no país. Assim, embora a taxa oficial de homicídios tenha caído levemente sob a liderança de AMLO, a taxa de desaparecimentos também disparou ao mesmo tempo. E como as pessoas desaparecidas não são contabilizadas nas estatísticas do governo mexicano como homicídios, a verdadeira taxa de homicídios, ao considerar o aumento dramático no número de desaparecidos desde 2018, provavelmente é muito maior do que os dados oficiais mexicanos sugerem. E os problemas de violência e contrabando pioraram muito durante o governo de AMLO, enquanto os cartéis se tornaram cada vez mais poderosos. Atualmente, em 2025, estima-se, segundo o Exército dos Ejércitos, que os diversos cartéis concorrentes no México controlam de fato cerca de 1/3 de todo o território do país, colocando o governo mexicano, em todos os níveis de controle de fato dentro de seu próprio país, em uma situação comparável à de um Estado falido reconhecido, como o governo sírio. Entre todos os cartéis juntos atualmente, estima-se que existam entre 160 mil e 185 mil combatentes armados e mercenários, quase metade do efetivo das próprias Forças Armadas mexicanas. Grandes extensões do território mexicano sob influência dos cartéis são mais controladas pelos próprios cartéis do que pelo governo de fato, razão pela qual o Departamento de Estado do Zepoaxthuaro ainda mantém atualmente um aviso de nível 4, não viajar, para os estados mexicanos de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas e Zacatecas, onde as atividades e a influência dos cartéis são particularmente marcantes. Além disso, a corrupção e a influência dos cartéis dentro do governo mexicano também são extremamente profundas. Um relatório da DEA americana encontrou evidências de que os cartéis haviam direcionado milhões de dólares para a campanha presidencial de Amy Liu em 2006, por exemplo. Em 2020, as autoridades americanas prenderam o ex-secretário de Defesa do México enquanto ele visitava Los Angeles, com base em uma extensa acusação que o acusava de aceitar subornos de um dos cartéis e de usar sua posição para ajudar no tráfico de drogas.
Já em 2024, o ex-secretário de Segurança Pública do México também foi condenado a 38 anos de prisão por seu papel em aceitar subornos do cartel de Sinaloa, fatos que agora apresentam desafios significativos para a perspectiva de cooperação das Forças Armadas do Zepuaruá com o governo mexicano contra os cartéis. Se a influência do cartel chega até os altos escalões do governo, incluindo cargos no próprio gabinete do presidente mexicano, até que ponto o governo mexicano pode ser confiável para não vazar informações sobre planos militares iminentes do ZEU para os cartéis? É por esse motivo que os membros mais belicistas do governo Trump defendiam ações militares unilaterais mais rigorosas contra os cartéis, mesmo sem o apoio do governo mexicano, que eles consideram ser corrupto demais e comprometido pelos próprios cartéis. Atualmente, embora existam vários cartéis operando no México, os dois maiores e mais temidos são o cartel de Sinaloa e o cartel Jalisco Nova Geração, e são eles que provavelmente se tornarão os principais alvos de qualquer possível ataque militar direto do Zepuinau, envolvendo ataques de drones ou operações de forças especiais. Esses dois grandes cartéis são responsáveis pela esmagadora maioria dos entorpecentes que entram nos Estados Unidos atualmente, incluindo quase todo o fentanil e metanfetamina ilícitos presentes na América. O que diferencia o cartel de Sinaloa dos demais, em particular, são também os laços muito próximos do cartel com a China na rota do tráfico de fentanil. O cartel de Sinaloa domina o porto do Pacífico mexicano de Mazatlán, em seu estado natal de Sinaloa, por onde consegue importar grandes quantidades de precursores químicos necessários para a produção de fentanil vindos da China. Os intermediários químicos do cartel de Sinaloa compram ingredientes químicos fabricados na China para o fentanil e depois os contrabandeiam para o México, onde chegam aos laboratórios de drogas do cartel e são transformados em fentanil sintético de alta qualidade, seja em forma de comprimido ou pó, que então é contrabandeado pela fronteira para os Estados Unidos, transportado em pequenos pacotes por mulas individuais ou em grandes quantidades misturadas com mercadorias legítimas em caminhões, devastando comunidades americanas há anos. As mortes por overdose relacionadas a drogas no Zirepreira vêm aumentando constantemente desde a década de 2010, à medida que o fornecimento de fentanil e metanfetamina do México para o país também cresce, a ponto de, somente em 2022, o CDC ter relatado que mais de 107 mil americanos morreram por overdoses relacionadas a drogas, sendo 70% resultantes de fentanil e outros opioides sintéticos, e os outros 30% de metanfetamina e outros estimulantes sintéticos, a maioria dos quais entra no país pelos cartéis de Sinaloa e Jalisco Nova Geração. É a epidemia de drogas mais mortal e grave que os Estados Unidos já enfrentaram em sua história, e a ousadia do cartel de Sinaloa em se associar a empresas químicas do maior adversário estatal dos United para inundar o país com drogas sintéticas ressalta a gravidade que esse problema atingiu. Mas o fluxo de drogas mortais como fentanil e metanfetamina em uma direção, do México para o norte, em direção ao Zepuinau, é apenas metade do problema. A outra metade desse problema, que muitas vezes é deixada de fora dessas conversas no contexto americano, é o fluxo simultaneamente enorme de armas e armamentos na direção oposta, para o sul, dos Estados Unidos atravessando a fronteira em direção ao México. Em todo o México, neste momento, existe apenas uma única loja legal de armas para comprar armamentos. E ainda assim, apesar disso, há milhões de armas de fogo que podem ser facilmente encontradas no México e que foram fabricadas nos Estados Unidos. Estima-se que 200 mil a 500 mil armas de fogo fabricadas nos ilegais NAWA, contrabandeadas para o sul, atravessando a fronteira em direção ao México, todos os anos, um problema tão significativo que as autoridades mexicanas muitas vezes se referem a ele como o Rio de Ferro. O governo mexicano afirmou que entre 70% e 90% das armas usadas em crimes no México foram traficadas ilegalmente para o país a partir dos Perfile, enquanto o próprio governo dos Estados Unidos relatou que mais de 40% das armas de fogo ilegais apreendidas pelas autoridades no México durante um período de 5 anos vieram exclusivamente do estado do Texas.
Assim, enquanto os cartéis inundaram o lado americano da fronteira com drogas sintéticas que alimentaram as epidemias de opioides e drogas nos Estados Unidos, também se pode argumentar que os fabricantes e vendedores de armas americanos inundaram o lado mexicano da fronteira com armas de fogo, o que alimentou a violência e a guerra em torno dos cartéis na longa guerra às drogas do México. E como resultado desse longo rio de ferro, os cartéis conseguiram se transformar gradualmente em alguns dos atores não estatais mais poderosos e bem equipados do mundo. Hoje, sabe-se que eles possuem armamento pesado, como metralhadoras giratórias alimentadas por fita, veículos blindados de transporte de pessoal e até mesmo seus próprios tanques personalizados, geralmente chamados de narcotanques. Os cartéis são conhecidos por suas habilidades avançadas na fabricação de bombas e pela proficiência no uso de IEDs, como evidenciado por um incidente recente em 2023, quando agentes da patrulha de fronteira de Tucson foram atacados por membros de cartéis. Após persegui-los, descobriram 10 IEDs colocados pelos cartéis ao longo da fronteira. Já em 2010, os cartéis também fizeram uso pioneiro de drones em várias aplicações, para entregar drogas através da fronteira, para monitorar em tempo real o fluxo de migrantes do alto e como armas para atacar seus inimigos. Aparentemente, tendo aprendido com a guerra na Ucrânia, os cartéis mexicanos têm usado recentemente drones para lançar explosivos sobre seus inimigos durante campanhas de assassinato ou terror. Os cartéis são conhecidos por possuir arsenal de minas terrestres, enquanto apreensões recentes de armas pelas autoridades mexicanas indicam que seus arsenais podem estar se tornando mais sofisticados. No início de 2024, as autoridades mexicanas relataram ter apreendido um míssil superficial FIM-92 Stinger com busca por calor do cartel de Sinaloa, que teoricamente é capaz de derrubar um avião comercial. Pouco depois, autoridades mexicanas relataram ter apreendido separadamente 2 sistemas antitanque Javelin de fabricação norte-americana, do cartel Jalisco Nova Geração, o que significa que os 2 cartéis mais poderosos atualmente provavelmente já possuem capacidades avançadas significativas, tanto antiaéreas quanto antitanque. De qualquer forma, embora superem a maioria das agências de segurança pública no México em armamento, o poder de fogo, treinamento e capacidades dos cartéis ainda estão longe de se equiparar ao exército dos Estados Unidos. Provavelmente o maior obstáculo que impede o exército dos EUA de atacar os cartéis são os múltiplos entraves legais nesse caminho. Como o governo mexicano já deixou repetidamente claro que nunca consentirá com ações militares unilaterais do Zirfcairo em território mexicano e jurou defender sua soberania, o direito internacional proíbe os Estados Unidos de tomarem ações militares no México, exceto por uma exceção muito restrita. O artigo 2, parágrafo 4 da Carta da ONU proíbe explicitamente a ameaça ou o uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado. No entanto, o artigo 51 da Carta da ONU também estabelece uma exceção restrita a essa regra, observando que nada na Carta prejudicará o direito inerente de autodefesa individual ou coletiva caso ocorra um ataque armado contra um membro da ONU. É concebível, então, que, para justificar ataques militares dos estradicairios contra cartéis mexicanos sob a ótica do direito internacional, o governo Trump provavelmente tentaria argumentar que o nível de destruição e morte causado na América pelas operações de tráfico de fentanil e metanfetamina dos cartéis lhe dá o direito de usar força militar contra eles em território mexicano, agindo em legítima defesa. Independentemente de quão destrutiva tenha sido a crise do fentanil e da metanfetamina nos Estados Unidos, o contrabando dessas drogas para o país não representa, de fato, um ataque armado ao país da forma como o artigo 51 da Carta da ONU previu. Assim, sem a cooperação do governo mexicano, quaisquer ataques militares dos Venezuela contra os cartéis no México quase certamente seriam interpretados, na melhor das hipóteses, como uma violação do direito internacional e poderiam ser vistos, na pior das hipóteses, como um ato de guerra contra o México, especialmente se os ataques resultarem na morte de um grande número de civis mexicanos, o que é provável. Este é o mesmo conselho sobre o qual o ex-secretário de defesa de Trump, Mark Esper, alertado quando Trump levantou a ideia de disparar mísseis contra laboratórios de drogas no México em 2020.
Isso colocaria o relacionamento bilateral entre o Zecanstreiro e o México em uma queda irreversível e poderia levar a consequências não intencionais massivas, como o México simplesmente decidir parar de cooperar com os Erineu em questões migratórias na fronteira. O México é, para dizer de forma educada, também extremamente sensível a ações unilaterais do exército dos Erineu dentro de seu território. No início do século XX, as Forças Armadas dos Erineu intervieram repetidamente nos assuntos do México e realizaram operações em território mexicano sem o consentimento do governo. Em 1914, o exército dos Erineu decidiu tomar e ocupar o porto mexicano de Veracruz por 7 meses, o que resultou na morte de cerca de 160 mexicanos nesse processo. Durante 10 meses, entre 1916 e 1917, os Erineu enviaram cerca de 10.000 soldados para atravessar a fronteira até Chihuahua, México, numa caçada a Pancho Villa, revolucionário mexicano, cujas forças atacaram uma cidade fronteiriça no Novo México. Se acrescentarmos a longa história de operações lideradas pelos PRIC-Saikir e pela CIA em toda a América Latina ao longo do último século, dá para entender por que o México não confiaria exatamente nas intenções do exército americano e da CIA, operando novamente em solo mexicano. Ainda assim, as ações recentes do exército dos Erineu e do próprio Trump durante seu primeiro mandato podem ser indicativas das medidas que eles acabarão tomando contra os cartéis mexicanos a seguir. Afinal, o exército dos Iliúcida durante o governo Obama não se importou nem um pouco com a soberania do Paquistão ou em pedir permissão prévia ao país antes de enviar uma equipe dos SEALs para o interior do Paquistão a fim de matar Osama Bin Laden em 2011, devido ao receio de que o governo paquistanês estivesse potencialmente comprometido e pudesse avisar Bin Laden caso soubesse da operação. Embora Trump sempre tenha sido contrário a grandes desdobramentos de tropas americanas como no Iraque ou Afeganistão, ele frequentemente autorizou ataques de drones e mísseis, além de operações de forças especiais, para expandir e intensificar outros conflitos. Em 2017 e 2018, ele ordenou ataques com mísseis do Zero na Síria contra o regime de Assad, em resposta ao uso de armas químicas, o que provavelmente também foi uma violação da Carta da ONU. Ele autorizou a operação das Forças Especiais na Síria em 2019, que resultou na morte do líder do ISIS. E talvez o mais indicativo de como ele poderia agir no México, Trump também autorizou o polêmico ataque de drone que matou o general Qassem Soleimani no início de 2020. 8 meses antes desse ataque de drone, o governo Trump designou o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, ou IRGC, um dos ramos das Forças Armadas do Estado iraniano, como uma organização terrorista. Soleimani era então o comandante da Força Quds do IRGC, basicamente a versão iraniana da CIA. Enquanto estava no aeroporto de Bagdá, no Iraque, no início de 2020, Trump autorizou um ataque de drone que o assassinou sem pedir aprovação prévia ao governo iraquiano. O ataque de drone matou 10 pessoas, incluindo Soleimani, e enfureceu o governo iraquiano, que caracterizou o incidente como uma violação de sua soberania nacional e considerou uma quebra do acordo de segurança com os Estados Unidos. Pouco depois, o parlamento iraquiano aprovou uma resolução não vinculativa para expulsar todas as tropas americanas restantes do país. O incidente também pode ter estabelecido um precedente para as possíveis ações futuras do governo Trump no México, já que Trump designou a IRGC como uma organização terrorista e apenas 8 meses depois ordenou um ataque de drone contra seu líder mais sênior sem solicitar aprovação prévia do governo do país onde o ataque ocorreu. Ações semelhantes também podem ocorrer no futuro contra a liderança dos cartéis no México, agora designada como terrorista. Portanto, com base nas próprias preferências históricas de Trump por realizar ações secretas contra grupos terroristas designados, como ataques de drones e operações limitadas de forças especiais, é provável que esses sejam os mesmos tipos de táticas que ele está atualmente considerando aplicar também aos cartéis mexicanos, enquanto provavelmente também utiliza os voos de drones da CIA que já estão ocorrendo sobre o México e os voos de vigilância militar que já acontecem ao longo das fronteiras e litorais do México para montar um banco de alvos para futuros ataques. No entanto, haverá vários problemas com ataques militares diretos aos cartéis, além de todas as questões legais e geopolíticas.
O fentanil, em particular, é produzido de forma diferente das drogas de origem vegetal. Pode ser produzido em grandes quantidades em laboratórios pequenos, e os laboratórios de fentanil dos cartéis costumam estar localizados em áreas urbanas densamente povoadas e até nas casas das pessoas. Atacar esses laboratórios com ataques de drones tem um potencial muito alto de causar inúmeras vítimas civis, o que agravaria ainda mais as tensões entre os governos do México e dos Estados Unidos. Enviar forças especiais para atacar os laboratórios em terra também poderia resultar em soldados americanos mortos ou capturados pelos cartéis ou até mesmo pelo governo mexicano, o que também poderia desencadear uma grande crise política. Além disso, os laboratórios de fentanil são de baixa tecnologia e muito mais fáceis de substituir do que a produção convencional de drogas de origem vegetal. Destruir ou capturar vários laboratórios de fentanil não impede que os cartéis simplesmente montem outros depois, especialmente enquanto a demanda por narcóticos sintéticos nos Estados Unidos continuar inalterada e lucrativa. A ideia do governo Trump seria empregar máxima pressão militar sobre os cartéis, assassinando seus líderes, explodindo seus laboratórios e interrompendo sua logística, a fim de tentar obrigá-los a abandonar o comércio de fentanil e metanfetamina para os Estados Unidos, e de forma crucial, romper seus relacionamentos comerciais com adversários estatais como a China, especialmente relevante no caso dos negócios próximos do cartel de Sinaloa com a China em toda a cadeia de suprimentos do fentanil. De certa forma, já existem alguns sinais iniciais de que essa estratégia pode de fato estar funcionando. Em fevereiro deste ano, informações de inteligência de fonte aberta indicaram que os cartéis Metros e Grupo Escorpião conseguiram negociar um cessar-fogo entre eles no estado fronteiriço mexicano de Tamaulipas, e que os termos desse cessar-fogo incluíam, notavelmente, um apelo para encerrar o tráfico de fentanil para o sul do Texas, possivelmente por medo de incorrer na ira esmagadora das Forças Armadas dos Estados e de suas designações como organizações terroristas estrangeiras. Por um lado, os cartéis não são organizações terroristas ideológicas e, na prática, operam como empresas. Quando organizações terroristas ideológicas como a Al-Qaeda ou o ISIS são atacadas, elas frequentemente se entrincheiram e continuam lutando, não importa o quanto sua organização seja atingida. Se os cartéis começarem a perder acesso às suas fontes de receita e seus recursos passarem a ser ameaçados pelos militares, eles, por outro lado, têm muito mais probabilidade de se adaptar e negociar, em vez de continuar lutando sem o incentivo ideológico. Mas, ao mesmo tempo, também existe o risco de que uma ação militar direta dos Sinaloa contra os cartéis incentive os cartéis a retaliar de maneiras incertas e imprevisíveis. Historicamente, os cartéis evitaram atacar deliberadamente cidadãos americanos por medo de provocar uma resposta militar do ERWA, como evidenciado pelo pedido de desculpas do Cartel do Golfo em 2023, após terem matado por engano 2 cidadãos americanos. No entanto, se o exército dos Declatra já estivesse bombardeando os laboratórios de drogas deles e assassinando suas lideranças com operações de forças especiais, eles não teriam incentivo para demonstrar restrição e poderiam até ser incentivados a realizar ataques contra americanos para obter vantagem e represálias, tentando forçar o governo dos IASPAIO a interromper seus ataques. Há cerca de 1,6 milhão de cidadãos americanos que atualmente vivem no México e que podem acabar se tornando alvo de ataques no meio do fogo cruzado, sem falar nos milhões de turistas americanos que viajam ao México todos os anos. Independentemente da opção que o governo Trump adote aos cartéis na fronteira sul, os riscos são muitos. Cooperar com o governo mexicano contra os cartéis traz o risco de informações críticas vazarem para os cartéis por meio de funcionários corruptos do governo mexicano, enquanto deixar o governo mexicano de lado e atacar os cartéis unilateralmente pode arruinar a relação entre os EUA e o México, além de comprometer a cooperação histórica em fronteira e migração. Além disso, há o risco de incentivar os cartéis a começarem a realizar ataques terroristas contra cidadãos americanos e interesses do CEIUA, o que pode agravar ainda mais o conflito e envolver as Forças Armadas Americanas em outra guerra semelhante ao Afeganistão, nas montanhas ao sul da fronteira. Qualquer chance de sucesso a longo prazo também não pode se basear apenas em atacar as operações e a liderança dos cartéis e eliminar seus membros.
Enquanto a demanda insaciável por entorpecentes nos Estados Unidos continuar alta, enquanto o fluxo de armas de volta pela fronteira do ZY para o México permanecer descontrolado como um rio de ferro, e enquanto a autoridade do governo mexicano sobre seu próprio território continuar descentralizada, fraca e corrupta, o problema simplesmente persistirá e novos cartéis e líderes apenas substituirão aqueles que forem destruídos para preencher o vácuo de poder. É necessária uma abordagem multifacetada para a longa guerra às drogas, que também trate das causas profundas do conflito desde o início. Mas enfrentar essas causas profundas não será uma tarefa simples. A guerra às drogas no México, há anos, tem sido um dos conflitos mais violentos, destrutivos e duradouros de todo o século XXI, evoluindo por diversas fases, que viram muitos cartéis e líderes surgirem e desaparecerem ao longo dos anos. Destruir um cartel e eliminar sua liderança sem tratar das causas profundas nunca colocará fim ao conflito. E nenhum outro líder de cartel em todo esse conflito foi tão poderoso ou tão conhecido quanto Joaquim Guzmán, mais conhecido pelo apelido de El Chapo, cuja prisão e extradição para os Estados Unidos em 2017 não fizeram nada para acabar com a violência e o caos da guerra às drogas. El Chapo foi o líder do cartel de Sinaloa, no México, por anos, e no auge de seu poder, ele era, sem dúvida, ainda mais poderoso do que Pablo Escobar conseguiu ser na Colômbia nos anos 1980. Seu império gigantesco chegou a ser responsável, segundo estimativas, por um quarto de todas as drogas ilegais que entravam nos Estados Unidos, em grande parte graças a uma rede de pelo menos 90 túneis subterrâneos que ele mandou construir entre o ZIOD e o México. Multibilionário, acredita-se que El Chapo seja pessoalmente responsável pela morte de dezenas de milhares de pessoas. E, por anos, ele foi o homem mais procurado do hemisfério ocidental, com um valor total de recompensas por sua captura que quase chegava a 10 milhões de dólares. Sempre escorregadio, ele conseguiu escapar da prisão várias vezes após ser preso. Mais notoriamente em 2015, quando ele escapou da prisão de segurança máxima de Altiplano, no México, através de um elaborado túnel que seus homens construíram sob a prisão sem serem notados. Após essa fuga, El Chapo se tornou, indiscutivelmente, o fugitivo mais procurado do mundo inteiro, tanto pelos governos do Zeloaetio quanto do México, e uma caçada mundial por sua recaptura começou, em uma escala raramente vista antes ou depois.